Boa noite a todos. Hoje, sexta-feira, vamos fazer o estudo da mediunidade, a continuação do preparação, começando do item 400 do livro do Consolador. Recomeçar, né? Foi, terminou, né? Recomeçar de onde terminou, as perguntas e respostas. Será que irmã Marco vai entrar para fazer a prece ou eu faço? Alguém quer, irmão Marco vai entrar para fazer pergunta aí? Ele não entrou ainda não. Mas mais pergunta, se irmão Marco vai entrar para fazer a prece inicial. Eu acho que eu vou iniciar, né? Uma prece. Aí aproveita para fazer Ou você quer fazer? Faz uma prece simples. Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Agradecer a Deus pelo início de mais uma live. Pedir para dar sabedoria. Pedir a Deus para nos dar sabedoria, paciência, compreensão, para que esse estudo seja de aprendizagem e de muito aproveito, para que todos possam receber em seus lares esse estudo e que seja de fácil compreensão. Deus abençoe a todos e uma boa noite, que assim seja. Vamos começar, né? Inicial. Vamos fazer a iniciação. Tá no item, tá? Nós vamos começar a partir do item 400 do livro do Consolador. Poderá admitir-se que um médium se socorre de outro médium para obter o amparo dos seus amigos espirituais? Pergunta se alguém aí. Não entrou ninguém ainda não, por enquanto. Mas você vai conversar, pergunta, já porque não vai estar gravado? Vai. Então pergunta aí. Aqui. Pergunta se alguém quer responder, né? Se alguém quiser responder, que estiver aí nos acompanhando, pode ficar à vontade. Eu vou fazer a pergunta novamente e responder. Poderá admitir-se que um médium se socorra de outro médium para obter o amparo dos seus amigos espirituais? É justo que um amigo se valha da estima fraternal de um companheiro de crença, para que o assunto de confiança íntima e recíproca, mas nas funções mediúnicas, o portador dessa ou daquela faculdade deve buscar em o próprio valor e elemento de ligação com seus mentores do plano invisível, sendo contraproducente. É porque meu telefone tá coisado aqui, partindo as letras no meio. Tá dividindo, né? Tá dividindo as letras. Procura amparo nesse particular, fora das suas próprias possibilidades, porque de outro modo ser repousar numa fé alheia, quando a fé precisa partir do íntimo de cada um no mecanismo de vida. Além do mais, cada médium possa sua esfera de ação possui, é porque tá partindo aqui no meio, no hábito que lhe foi assinalado, abandonar a própria confiança para valer-se. Tá travando, eu aqui na internet. Então. Boa noite, Marcelo. Marcelo, a gente está fazendo um estudo sobre preparação, a continuidade do estudo que foi sexta-feira, do livro do Consolador. Eu estou fazendo meu estudo pelo celular, aí fica ruim, às vezes fica travando a internet aqui, eu não consigo. Se eu parar um pouquinho, eu peço paciência a vocês, é por esse motivo, que eu não estou acompanhando no livro não, eu estou fazendo de outro celular, do meu outro aparelho. Boa noite, irmão Marco, Márcia Souza.
Aí aqui... Marcos, olha só. Marcos, aproveitando, vê se você consegue o livro do Consolador, tá? Para que fique melhor a leitura. Aí aqui, pelo que eu entendi, quando ele diz aqui que você tem que ter sua confiança no íntimo. Pelo que eu entendi, você não pode estar pedindo a ajuda ao outro médium. Você tem que ter confiança em si mesmo. Que ele mesmo diz aqui, ó, para assuntos de confiança íntima. É para você ter confiança, alta confiança em você mesmo. Além de mais, cada médium possui sua esfera de ação no hábito que ele foi assinalado. Abandonar a própria confiança para valer-se de outro. Quer dizer, quando você começa a pedir a outro médium ajuda, oração, você está abandonando a sua autoconfiança, abandonando sua mediunidade para dar crença a outra mediunidade, a do outro irmão. Não está tendo confiança em si mesmo. Sobrecarregar os ombros de um companheiro de outras... Tá ruim, viu? De outra luta, esquecendo a cruz, esquecendo a cruz que cada espírito encarnado deverá carregar em busca da claridade divina. Tá ruim meu telefone. Pronto. Quando você coloca a sua cruz e você carrega, que é sua, e coloca no ombro do outro médium, não pode, é seu. Você tem um problema, a cruz é sua, você quem tem que carregar. Você pode pedir ajuda do outro médium para fazer uma oração, mas você tem que assumir o seu erro, você tem que levar a sua cruz pesada, seja qual for ela. Porque tem pessoas que é muito fácil pegar a sua cruz e jogar no ombro do outro, sobrecarregar o outro, e não pode, né? Aqui mesmo ele diz, quando faz a pergunta, ele responde que quando você começa passar a sua cruz para o ombro do outro, você começa a deixar suas obrigações de mão. Colocar nas mãos da outra pessoa uma responsabilidade que é sua, e não pode. Você quer fazer alguma explanação? Cada um tem que carregar a sua própria cruz. Verdade, Marcos. Até porque você... Marcos, eu estava explicando agora. Porque como aquele que você mandou para mim em PDF, né? As perguntas. Aí tá assim, tá partindo no meio, dividindo as palavras. Aí por isso tá ruim de ler. Mas eu vou ver se dá certo aqui. Mas aos poucos vai... Por isso que eu tava explicando antes de você entrar, que eu tava lendo devagar por causa disso, porque tá falhando as palavras. E a internet tá travando. Aí você faz o seguinte. Pronto, agora vamos para a questão 401. Para esclarecer mais aí, você cite que eu concordo, faz dentro daquele assunto, que semana passada, que não é coincidência, você explicando que tem pessoas que você, até foi numa live de Divaldo, não foi? Foi. Que tem pessoas, Divaldo, ore por mim, não foi? Foi, pronto, eu até dei um exemplo a sexta-feira passada, que já estava, o tempo do Instagram já estava esgotado, aí teve que parar a live, que Divaldo disse que tem pessoas que chegam para ele e dizem, Divaldo, ore por mim, ele disse, por que não ora você? Você não tem capacidade de conversar com Deus, não? Mas de fato, você é espírita. Ele disse, sim, eu sou espírita, mas a mesma capacidade que eu tenho de comunicação com Deus, você também tem. É porque ainda muitas pessoas fazem ainda aquela figura de Deus sentado numa cadeira, com um cajado na mão, que tem que falar com... hierarquia, né? Uma hierarquia para chegar até ele, não é. Deus está no meio de nós. Essa hierarquia muita gente acha que todos eles, né? Que é necessário mas não, todo mundo tem direito de falar com... Agora eu vou para a questão 401. Eu vou fazer a pergunta, se alguém quiser responder, se manifestar aí, fica à vontade. A mistificação sofrida por um médium significa a ausência de amparo dos mentores do plano espiritual? Alguém acha que Alguém quer responder? Marcos, Márcia, Marcelo. Aproveitando, boa noite para todos aí, né?
Alguém quer responder? Mas colocou a resposta de Divaldo foi perfeita. É. Eu vou repetir a pergunta novamente. A mistificação sofrida. Não é mistificação, não? Mistificação sofrida por um médium significa a ausência de amparo dos mentores do plano espiritual? Agora eu vou responder. Como ninguém se, né? Como ninguém respondeu. A mistificação experimentada por um médium traz sempre uma finalidade útil, que é a de afastá-lo do amor próprio, da preguiça no estudo de suas necessidades próprias, da vaidade pessoal ou do excesso de confiança em si mesmo. Os fatos de mistificação não ocorrem a revelar dos seus mentores, mas elevados que somente assim o conduz à vigilância precisa, às realizações da humildade e da prudência do seu mundo subjetivo. Cláudia Medeiros, boa noite, irmã Cláudia, seja bem-vinda. Não, alguém não respondeu, não. Excesso de confiança. A mistificação. Se você já tem a compreensão da pergunta, você já pode responder ao seu conhecimento. É porque você tem que estudar. Você não tem que ter preguiça, você tem que estudar. Como ele diz aqui, ó, a mistificação experimentada por um médium traz sempre uma finalidade útil, que é de afastá-lo do amor próprio, da preguiça no estudo de suas necessidades próprias, da vaidade pessoal ou do excesso de confiança em si mesmo. No início do trabalho mediúnico do médium acontece a mistificação. É tipo assim, né, Marcos? A pessoa tem, pelo fato de descobrir de repente que é médium ou começar a estudar, se acha tanto, né? Aí fica se achando, tendo confiança demais. É uma autoconfiança. Uma autoconfiança. Se torna egoísta, né? Porque aqui fala da humildade e da prudência do seu mundo subjetivo. A vigilância, precisa de vigilância, você precisa se vigiar, você não pode ser imprudente, você tem que usar de humildade. Tem pessoas que já se envaidecem. Tem pessoas que já se acham melhor do que o outro. Eu conheço pessoas que só pelo fato de ser médico quer ser diferenciado, e não é. A mediunidade não leva você a ser diferenciado de ninguém. Você é um ser humano normal. Todos nós somos médios, Todos nós somos médios, né, Marco? É isso? Uns estudam mais, né? Uns estudam mais, outros não estudam, mas todos são médios, né? Outros são acomodados. Outros são acomodados, outros porque tem medo. Mas todos nós somos médios. Mas todos nós somos médios. Isso não tem que você se achar, se querer melhor do que o outro. Não, para o celular mesmo, porque às vezes o celular desfoca você do seu raciocínio. Não, mas agora vamos para a questão 402. Seria justo aceitar remuneração financeira no exercício da mediunidade? Olha que pergunta interessante. Essa é a que mais transporta em todos os licenças. Marco colocou que é por isso que a comunicação precisa ser espontânea e nunca forçada. Exatamente, mas tem pessoas que forçam, e quando descobre que é médium, não quer nem estudar, já quer partir para outras coisas, né? Continua esse assunto de Marco aí, que ainda é muito importante. Tanto que essa outra pergunta que vem logo em seguida tem vínculo com a primeira. Tem vínculo com a primeira, que diz assim: será justo aceitar remuneração financeira no exercício da mediunidade? Vocês acham o quê? Todos vão dizer que não. Aí, quando o médium se resolve a transformar suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar
pelo terreno de... que já cortou. Pelo terreno delicado dos estudos espirituais. Aí deixa bem, né? Aí já dá para tirar todo o contexto já aí, não Já. dá? Quando você começa a cobrar pelo que você recebeu de graça, porque Deus lhe deu de graça, você tem que repassar de graça, né? Mas de graça o que de graça é receber, né? Aí quando você começa a cobrar, você tem tipo uma punição, né? Aquilo, você não vai deixar de ser médium mais, você não vai acabar mais, você pode esquecer, você estaciona, porque você está cobrando, não é isso? E não se evolui de forma alguma. Você não se evolui, aí você começa a pegar problema de obsessão, outras coisas. E veja bem, é muito bem essa citação que você fez, ela é ótima para se explicar. Isso parte para todas as esferas. Em todas as esferas religiosas, né? Vamos ser sinceros. E às vezes nem sempre, não é nem necessário ser em esfera religiosa, né? Vamos citar pessoas que que aprendeu um pouquinho de alguma coisa, né? Uhum. E simplesmente já deixa aquilo lá para tirar proveito e cobrar aquilo que ele nem sequer tem habilidade para fazer perfeitamente, né? Então ele deixa de usar o quê? Deixa de usar aquela oportunidade, né? Que Deus deu, né? Aliás, Deus deu mesmo. Que o Pai Celestial nos deu para tirar proveito dela pelo lado financeiro. Verdade. E não pode, né? Aí aqui diz a remuneração financeira no trato das questões profundas da alma. Estabelece um comércio criminoso, da qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. É isso que eu te falei, a maior punição é o afastamento dos espíritos de luz. É isso, Marco, porque quando você começa a fazer cobrança, você quer, você faz, aí você começa a sair os espíritos de luz e vem aqueles obsediados, vai ser escravizado, né? Os sofredores. Quem é que não quer ter uma oportunidade de se comunicar na Terra? Todos eles querem, principalmente aqueles que ainda é pegado às coisas, né? As coisas material. Aí eles se aproveitam desses médios para vir. E aí começa um médio às vezes tão bom, aí passa a ser obsediado, passa a sair dos caminhos da luz, vai receber punições dolorosas lá na frente, por causa do lado financeiro. Vamos ser sinceros. Todos nós sabemos que tem pessoas que tiram proveito. Proveito financeiro, religioso. Aliás, 90%. Não é só quando fala, porque quando fala em médio, eles atribuem logo aos espíritos, a doutrina espírita. E não é só os espíritos, é para todas as religiões, para todas as esferas, né? Todo ser humano, para nós espíritas, são médios. Nós espíritas sabemos que todos os seres humanos são médios, não é? Então tem pessoas que têm templos, vamos ser sinceros. Tem pessoas que constroem templos e mais templos, até porque eu acho desnecessário tantos templos, desnecessariamente, para levar uma palavra de conforto. Verdade. Você veja através de uma live, para enfatizar, né? Para enfatizar, através de uma live, a gente chega até um lar, né? Chega até um lar. Tão proveitoso isso, que mal tem em você passar aquele conhecimento, uma palavra de conforto. Marco está colocando aqui, só que não deve ter proveito da mediunidade. Verdade. Mediunidade não é para tirar proveito, né, não. Porque a mediunidade, quem tira proveito dela, apaga, como Fernanda mesmo aí leu aí no livro, no Consolador. Justamente, apaga a cobrança, essa cobrança. E que a cobrança é severa. A cobrança. A cobrança é severa. Fez um mau uso dela, então vai ser cobrado. Vai ser punido. As consequências dolorosas, né? E como é? Agora, a questão 403.
É razoável que os médios cogitem da solução de assuntos materiais junto dos seus mentores do plano invisível? Eu não sei alguém quer responder. Alguém quer responder? Fica à vontade. Aguardando. Se não entendeu a pergunta também, pode pedir que eu repito. Repita, sem medo que peça, né? É razoável que os médios cogitem da solução de assuntos materiais juntos dos seus mentores do plano invisível? Eu acredito que não. Se você for cogitar num assunto desse, né? Isso aí. Eu entendi, Marco. Marco colocou corrigindo, Fernando. Tirar proveito é não ter proveito. É verdade. Você quer tirar. É aquilo que eu disse. Você quer. Deus lhe dá de graça e você quer cobrar. Mas não pode. Você não vai tirar proveito Dá daquilo. de graça do que de graça receber. É bíblico isso, né? Essa pergunta aqui, 403. Essa cogitação. Eu acredito que não. Você não deve levar assunto material para o mundo espiritual. Eu acredito que não. Vocês acham o quê? O homem de quem se manifestou, leia a resposta. Agora eu vou ler a resposta. Não. Não se deve esquecer que o campo de atividade material é a escola sagrada dos espíritos incorporados no órbito terrestre, se não é possível aos amigos espirituais quebrarem a lei da liberdade própria de seus irmãos. Não é lícito que o médium cogite da solução de problemas materiais junto dos espíritos amigos. O mundo é um caminho no qual a alma deve provar a experiência, testemunhar a fé, desenvolver as tendências superiores, conhecer o bem e aprender o melhor, enriquecer aos dotes individuais. O médium que se arrisca a desviar suas faculdades psíquicas para o terreno da materialidade do mundo, este em marcha para manifestações grosseiras dos planos inferiores, onde poderá contrair débitos mais pessoais. O assunto material não passa do túmulo. É isso que eu estava dizendo, Marcos, que eu acabei de ler, né? Você não pode levar o assunto material para os mentores. Não. E porque os materiais só ficam ali no túmulo, não passa do túmulo para lá. O que você leva para o outro lado é o que você conquistou no seu interior. O amor, você fez a caridade, se você cultivou a paz, se você fez o bem. Tudo isso você leva para o mundo espiritual, mas você não vai levar carro, nem casa. Você não leva, nem seu corpo você leva, seu corpo fica aqui, né? Você não leva nada para outro lado. Você só leva tudo que você fez de bom e que está na sua mente. A mente vai para o outro lado, para o mundo espiritual. O que você fez de bom vai, mas nada... Você quer fazer alguma... Não, eu tô gostando. Até deixar bem claro quantas pessoas, né? Não estão mas apegadas, infelizmente, ninguém... As pessoas não querem saber disso. É cuidando do corpo, cuidando do carro, cuidando da casa. Não quer estudar, não quer saber quando fala do lado espiritual, do outro mundo, que eles fazem o outro mundo, que não é um mundo paralelo a esse, sendo que é diferenciado. Não quero saber disso, não quero saber desse assunto, esse assunto me dá pavor. Não quer aprender, e quando chega lá do outro lado, fica como André Luiz, que eu estava assistindo o filme de André Luiz. André Luiz chegou lá no Brau e ficou perdido. Ficou sofrendo lá, que o filme... Pra quem não é espírita, eu acredito que assistindo um filme daquilo, eu tava até né? comentando aqui com o Edivaldo. Que eu mandei pra uma amiga minha, ela disse, nossa, tantas cenas fortes nesse Nosso filme Lar, que eu assisti no Nosso Lar. Eu disse, Edivaldo, não é nem todo mundo que tá preparado pra assistir o Nosso Lar.
Porque são pessoas que passam o dia a dia e não querem saber de como é que funciona o mundo espiritual. Infelizmente ainda tem pessoas assim. Mas, Aí só em assistir um filme daquele, ele já fica assim, né? mas depois só Horrorizado. avisa, Imagine né? quando eles acordar, despertar para o mundo espiritual. Como é que não vai ser a chegada dessas pessoas lá? Vai ser muito difícil. E André Luiz ainda implorou pela luz, né? Ainda implorou, teve lá uma parte que ele implorou, a luz veio buscar ele. E quem não sabe nem implorar, talvez não sabe nem conversar com Deus, como já a gente estava dizendo agora há pouco, pessoas que pedem, irmão Marco, faça oração por mim. Essas pessoas, quando chegar lá no mundo espiritual, que se encontrar lá, que despertar para o mundo espiritual, como é que vai ser? Se não sabe nem orar, se não sabe nem pedir a luz, não tem, vão sofrer muito. Já Mas concordou, colocou, né? infelizmente, o que mais a gente vê no meio de alguns médios é eles procurar mais os materiais. Esses médios vão sofrer tanto quando despertar para o mundo espiritual, porque tiveram todas as chances de conhecimento e não quiseram. Oportunidade mesmo. Vão sofrer muito. Tiveram oportunidade. Leusa, boa noite, seja bem-vinda, irmã. Ficou entendido? Então, porque André, você fica bem claro quando você expõe o nosso lar, né? E uma parte lá do nosso lar, lar, que está bem parecido com esse assunto aqui, é da parte da mulher que chega para ele, quando ele vai ser convidado para dar um passeio para conhecer a cidade, nosso lar, é quando ela chega e diz, lembra de mim? Eu era aquela que eu ia lá e você me atendia. Que tem uma parte no filme que essa senhora ia lá quando estava encarnada, que ele só atendia o esposo dela porque a secretária pedia, né? Atenda, ele não queria atender. Pra você ver como a caridade é importante. Mesmo ele sem querer, sendo a caridade dele através da secretária dele que pedia para ele atender ela, que ela ia com dores, tá? E ela se surpreende em encontrar ele lá no nosso lar. E ela diz, André, eu acredito que o senhor não passou nem por Umbral, que um homem tão bom como o senhor. Tá entendendo? Ele passou e sofreu muito lá. Ou seja, dão mais valores às coisas materiais do que às coisas espirituais. É verdade, mas infelizmente ainda tem pessoas assim, né? Carlos Glênio, boa noite, seja bem-vindo, irmão. Outro exemplo, a gente não tem pessoas deixando o celular para lá, aproveitando, até porque o assunto é um pouco. Era assunto se fosse para discutir ele, debater ele e a noite inteira. Mas você veja bem, quantas pessoas não divertem com o outro porque simplesmente estava apenas escorado no carro dele, né? Eu já presenciei cenas muito fortes de pessoas escutar um monte, sai próximo do meu carro, se retire do meu carro, você sujou meu carro. É verdade. E outras situações piores ainda por conta de bem material. Né? Vamos para a questão 404. Deve o médium sacrificar o cumprimento de suas obrigações no trabalho cotidiano e no ambiente sagrado da família em favor da propaganda doutrinária? Entendeu, Wellington? Vocês entenderam a pergunta? Entendeu, não? O próprio cotidiano. Entendo. Deve o médium sacrificar o cumprimento de suas obrigações no trabalho cotidiano e no ambiente sagrado da família em favor da propaganda doutrinária? Mas colocou, a minha internet está horrível. E vai meu outro celular, que eu estou mexendo com ele aqui, tá horrível a internet travando. O médium, se alguém souber responder, fica à vontade, irmão. O médium somente deve se dar ao serviço da doutrina a conta de tempo de que possa dispor entre os lábaros sagrados do pão de cada dia em cumprimento das suas elevadas e deveres familiares. A execução dessas obrigações é sagrada. Tá horrível, menina. Hoje não há cair no... Olha, tô travando. Devolver as situações parasitárias ou do fanatismo religioso.
Você entendeu, Eduardo? Que você não deve viver Marco colocou, ele tem que conciliar, verdade, Marco, porque tem pessoas que viram fanatismo religioso. Se ele tá na mesa, jantando, é falando aquilo. Se ele tá almoçando, é falando aquilo sobre a religião. Tem pessoas que você não conversa uma palavra com ele. O que você vai conversar com ele, ele coloca a religião no meio. E ainda por cima... Ainda por cima é criticando. Do próximo. Criticando o próximo. A religião do próximo. Atribuindo tudo o que aconteceu ali. Se cai uma queda, atribui que foi o mundo espiritual. Se não se levantou direito, atribui que foi o mundo espiritual. Isso aí é fanatismo. Mas se a pessoa soubesse o quanto é horrível você viver num mundo de fanatismo, você não faria isso. Porque se torna chato. O povo começa, não vou mais conversar com fulano não. Fulano é tão chato, só fala nisso. Não fala mais em outra coisa. É só o fanatismo da religião. É horrível isso. Eu já convivi com pessoas assim e eu sei como é. E você vai convivendo e acaba você entrando também. Quando você olha, você não conversa mais nada. É só falando também em religião. Marco colocou, é porque a falta da caridade, o médium negligencia a missão da família. Meu telefone. A execução dessas obrigações é sagrada. No trabalho das verdades, Jesus caminha antes de qualquer esforço humano. E ninguém deve guardar a pretensão de converter alguém, quando nas tarefas do mundo há sempre oportunidade para o preciso conhecimento de si mesmo. Que o médium algum se engane em esta expectativa antes de sofrer a incompreensão dos companheiros que transigem com os principais caídos na irresponsabilidade ou na penosas dívidas de consciência. Mas tá tudo travado. Porque é falta de caridade do médium, negligência. Edvaldo, você quer falar alguma coisa? Não, até porque você domina esse assunto de compreensão bem melhor do que eu. Porque quando eu vou explanar ele, eu explano da minha natureza, porque ainda eu não tenho essa evolução, eu tenho que admitir que eu não tenho essa evolução de repassar o lado sentimental dessa hora, porque a gente vê tantas pessoas destilando de todas as formas, de todas as maneiras que acham. Não está nem, em outras palavras, não está nem para o próximo. A grande questão, ele quer sobressair de qualquer situação, e o outro que procura se resolver o problema dele. Né? Então eu não tenho. Eu hoje em dia sou muito. Eu não me evoluí nesse ponto não, porque eu tenho uma impaciência tamanha, porque eu não sou muito de admitir que você mutilia o outro com palavras, que você, entendeu? É falta de caridade. Não só é falta de caridade, como é uma falta de respeito no aspecto humano, de tamanha, como é que chama? De tamanha pequenez, pequenez. Marco colocou, a obrigação é compromisso do médium, divulgar a doutrina e consolar o próximo. É verdade, irmão Marco, mas nem todos fazem isso, né? Tem pessoas que só chamam você para criticar, para demonstrar. Tem pessoas que só chamam você para criticar. Da sua religião, né? Da sua religião. É o fanatismo religioso, que aqui fala que a família é obrigação. Você tem que ter um tempo para a família também. Você não pode estar só enfiado no fanatismo religioso. Você está nos próprios dia a dia, gente. E a gente convive com pessoas, nós espíritas, concorda, Fernanda? Nós espíritas. E fala assim que o médium somente deve se dar ao serviço da doutrina de tempo que possa expor. Tirar um tempinho para a religião, mas não o tempo todo. Por exemplo, você tira uma hora, como estamos fazendo agora? Estamos agora reunidos. Em outras oportunidades. Estamos agora reunidos uma hora, né? Uma hora de estudo.
Mas quando terminar aqui, cada cá vai fazer outras coisas. Mas também praticando Mas já também, tem pessoas e também praticando o que quando pede. termina, vai continuar no mesmo assunto. Mesmo assunto. No mesmo assunto. Não é que não possa, não, pode. Não né? é que não possa, Mas pode, é porque mas ele, você... ele vai mudar. Ele... Mas você quando terminar aqui, você já orou, você já estudou um pouco, você já passou um pouco de conhecimento para outras pessoas. Então você vai fazer a prática da caridade, Você né? vai fazer... Aí tem isso também. Pessoas que só ficam pegadas com religião e não faz a caridade, não faz nada. Aí acha que a religião, É a fé sem obra. entre aspas, salva. Não salva ninguém. A religião não salva ninguém. Fé sem obra. Fé sem obra não tem... Agora vamos para o item 405. Isso, 405. 405. Então ficou explicado Ficou explicado, irmão? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? esse apego todinho e essa falta de respeito, né? Agora, a 405 é assim. Pode-se admitir que os espíritas se avalham de um apostolado mediúnico para a solução de todas as dificuldades da vida? Um apostolado. Eu acredito que não. Você não... Porque aqui, ó, pode-se admitir que os espíritas se valha de um apostolado mediúnico para a solução de todas as dificuldades da vida? Não, eu acho que não. Se alguém souber responder, fica à vontade. Aliás, eu não acho, eu tenho certeza que não. Também tem... Marco colocou. Tem gente que vive mais no templo do que na família. Verdade, Marco. Vive. Eu já convivi. É triste isso. Tem pessoas que vivem mais no templo do que em casa. E quando chega, passa o dia lá e quando chega em casa, o assunto... falta comida, falta o alimento. Volta ao assunto de novo. A panela não vai para o fogo não, gente. Tem gente que é tão fanático que ele chega não dá nem uma boa noite para as pessoas, porque esquece de dar uma boa noite, esquece de conviver com um filho. Francisco Gomes, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Esquece de conviver com um filho. Marcos já respondeu a pergunta. Marcos respondeu o quê? Ele respondeu não. Hein? Aqui, pronto. Agora o Marcos já respondeu, eu vou ler a resposta. O médium não deve sobrecarregar com existência dos seus companheiros relativamente às dificuldades da sorte. É justo que seus irmãos se socorram das suas faculdades em circunstâncias excepcionais da existência, como nos casos de enfermidade e outras que se lhe assemelham. Todavia, cerca um médium de solicitações de toda natureza, desvirtuar a tarefa de um amigo, eliminando as suas possibilidades mais preciosas, e além do mais, não se deverá repetir no espiritismo sincero atitudes mentais dos católicos romanos, que se abandonam justo à imagem de um santo, aliviado todos os valores do esforço próprio. Procura uma explicação lógica para não haver uma confusão. Não, você não pode. Você não pode. Me repassa aqui por gentileza. É porque tá toda falhando, mas porque tipo uma assim, falha dessa. uma responsabilidade assim, tem pessoas que jogam para cima falando assim, por exemplo, eu jogo a responsabilidade toda para cima de um mentor espiritual. 405 o mentor espiritual. Você está passando por um problema de saúde, você pode pedir. Você está passando por um problema de obsessão, você pode pedir uma ajuda, mas jogar toda a responsabilidade da sua vida para cima do mentor espiritual, não pode. Concorda comigo, Marcos? Você vai jogar toda a responsabilidade para cima do mentor espiritual? Você vai jogar, filho? Não, você não pode jogar.
Porque tem médios pessoas que jogam tudo pra cima do mentores espiritual, não pode. Você tem um problema de saúde, você pode pedir. Um problema de obsessão, você pode pedir uma ajuda, mas toda a sua vida, todos os seus problemas de vida não podem. Francisco Gomes colocou, o mentor espiritual está para nos orientar. Justamente, é isso que eu quero dizer. Mas concorda comigo, Francisco Gomes, se tem pessoas que jogam tudo para cima do mentor, tudo que quer que o mentor resolva tudo, não pode. Tem que ser uma orientação. Olha, eu estou passando por um problema de saúde, eu queria que você me orientasse, ou um problema de obsessão. Mas você colocar tudo para cima dele, jogar tudo para cima dele, eu conheço pessoas que jogam tudo. Dei por a outra questão. É o livre-arbítrio. O Marcos colocou verdade, Marcos. Eduardo, para continuar. Vou para... Deixar bem claro, essas citações aí, vem do livro. Aqui? Hã? 405. 406. Vou para a questão 406. Quando um investigador vale-se dos serviços de um médium, é justo que submeta um aparelho mediúnico a toda sorte de experiência, a fim de certificar-se dos seus pontos de vista. Mediúnico ou mediânico? Você leu como tá ruim aqui? Tudo falhando? Tá falhando. Mediânico. Mediânico, né? É mediânico, né? Aí, não. aqui. Depende do caráter dessas mesmas experiências. Qualquer que ela seja, o médium necessita de muito cuidado, porque no caminho das aquisições espirituais, cada investigador encontra ou mantém que encontra o material que procura, em que se aproxima de uma fonte espiritual. Aqui já está cortando. Com má fé e sinceridade, saciar a sede com uma água pura. Você entendeu, né? E quando você procura... Marco colocou. Agora vamos para a questão 407. Marco colocou o quê? Para que alguém se certifique da verdade do espiritismo, bastará recorrer a um bom médium. Francisco Gomes colocou aí entre o estudo do conhecimento para o tal. Verdade. Francisco Gomes. Concordo plenamente com você. Aí aqui a questão 407, Edivaldo, é bem interessante essa pergunta. Aqui porque diz assim, para que alguém se certifique da verdade do espiritismo, bastará recorrer a um bom médium? E aí, o que você acha? O que vocês acham? Para que alguém se certifique da verdade do espiritismo, bastará recorrer a um bom médium? Eu acho que sim. Porque um bom médium tem a verdade. Tá assim, tá melhor de ler assim. No meu entendimento, né? Olha, os estudiosos do espiritismo, ainda sem convicção valorosa, e seria no terreno da fé, precisa reconhecer que em trabalhos dessa ordem não basta o recurso de um bom médium. Aí não basta não. Não basta, né? Fazer-se miste que o investigador, pá de uma curiosidade sadia, possa valores morais imprescindíveis, como a sinceridade e o amor do bem, servido a uma existência reta e fértil,
de ações puras. Só Nesse caso aí, no meu entendimento, vai as duas coisas. Porque tá muito aí. ruim minha leitura aqui, quase está falhando aqui a letra. Porque então você só lê só o resumo e coisa. Porque nesse detalhe aí a pessoa se perde um pouco, já que Gente, realmente o celular não tá bom abrindo bem. a minha leitura, ela tá assim, porque eu já falei para vocês, tá faltando algumas letras, aí eu tenho que adivinhar qual é a palavra. Mas aí quando, naquele resumo se debate, até porque Pois é. já tem uma linha de Pronto, conhecimento, os estudiosos do espiritismo ainda né? se Licença, convicção já tem uma- valorosa, hein? Já está Na 407. Então você já pode agora você agora só faz complementar, já que não tá boa a leitura aí dele, tá danificada mesmo aí, tá danificada através do celular. Então a pessoa acaba se perdendo. Então é melhor no que já desse resumo aí você fazer um resumo e expor. Não, aqui não precisa para você. Não, pronto, enfatize. Os estudiosos espirituais se convicem da valorosa e ceira no terreno da fé. Não tem nada a ver com as verdades do espiritismo com médio bom ou ruim. Verdade, Marcos. Não tem nada a ver. Você tem que estudar. Você tem que estudar. Mesmo com o telefone ruim ou não. A ligação no telefone, ela não vai mudar dependendo do telefone ou não. É a mesma ligação. Você pode estar com um telefone bem caro ou pode estar com lanterninha. É a mesma ligação. Você vai ligar, vai falar do mesmo jeito. Do mesmo jeito, eu acredito que é o que está acontecendo agora. É o que está acontecendo agora. Mesmo dificultoso, né? A gente você está tentando levar uma palavra, né? Uhum, mesmo com esse telefone que ele está realmente com a tela que não está legal, mas aí você está buscando mecanismo. Aqui tem outra pergunta. Fernanda, quando terminar o assunto, preparação, você pode encerrar a live. Tá certo, Marcos. Já tá no tempo, já? Não tá no tempo. Marcos, eu vou ler a 408. Não é uma hora? Seria proveitoso a criação das associações de auxílio material aos médios? No espiritismo, Tá fazendo uma live, no espiritismo é sempre de bom aviso evitar-se as consecuções iniciativas tendentes a estabelecer uma nova classe sacerdotal no mundo. Os médios nesse ou naquele setor dessa sociedade humana devem o mesmo tributo ao trabalho, à luta e ao sofrimento, indispensável à conquista do agasalho e do pão material. Aos demais temos de considerar, acima de todas, proteção precária do mundo, o amparo de Jesus aos seus trabalhadores de boa vontade e de toda expressão de sacrifício sincera está evitada de luz divina. Todos os trabalhos sinceros de elevação e toda dor é luz quando suportada com serenidade e confiança no mestre dos mestres. Aqui o que eu entendi, que tudo que você passa, a mediunidade é um dom e esse dom tem que ser explorado através do estudo e conhecimento do médium. Concordo, Francisco, verdade. Milena, seja bem-vinda, Milena. Olha, o que eu entendi aqui pelo que eu li, que eu entendi que tudo que você, até a dor você tem que diz aqui, olha. Ali. E toda a dor e luz, quando suportada com serenidade e confiança no mestre dos mestres. Que até a dor você tem que aceitar ela. Tudo que acontece na vida você tem que aceitar. Isso é um processo de evolução. Quando você aceita a dor, quando você aceita as angústias, quando tudo que você aceita, você evolui. Você vai evoluindo. Tá entendendo? É aí aonde as pessoas
Muitas das vezes, pode pensar, E ter- o celular tá bom. E ter confiança no mestre dos mestres. Qual o mestre dos mestres? Jesus. Vou ter confiança nele. Você vai passar qualquer problema, vai passar pela dor. Francisco Médio que se pressa, precisa estar sempre estudando para saber lidar com as situações adversas da vida. É verdade, mas é o que diz aqui, que até a dor, quando ela é suportada com serenidade e confiança, é no mestre dos mestres, que você tem que suportar tudo. Tudo você tem que suportar, você tem que aceitar. Quando você aceita, você evolui. O sacrifício. Tem alguma exclamação, alguma coisa a colocar? Não, o que eu queria dizer é justamente isso aí. É aí onde entra que a gente, pelo fato de nós sermos, as pessoas que procuram levar as perseguições espíritas como sermos masoquistas, é justamente aonde essa pergunta cabe, né? Porque nós não somos masoquistas, nós apenas tentamos se melhorar, para que possamos proporcionar para o próximo Verdade. uma situação que realmente do que realmente nós estamos procurando se auto-melhorarmos. Porque quem somos nós? Somos tão pequenos, né? Ainda estamos no mundo de expiações e provas, que a gente somos tão pequenos e já se achar em várias condições que foi colocado aí nesse texto todo, nesse contexto todo, em várias condições. Um se acha logo diante de um manifesto, de um domínio, de dominar todos. Outro se aborrece por conta de um carro. Então os espírita verdadeiro mesmo não é isso. Espírita é a caridade, é a prática do amor. Espírita é ser isso. Então nós não somos masoquistas, nós apenas aproveitamos. Aceitamos o karma, né? Aceitamos. Aceitamos para evoluir. É com a dor que aprendemos. Aprendemos assim evoluir, né? Agora a questão 409. Como deverá proceder ao médium sincero para a valorização do seu apostolado? Como o... O tempo já está esgotando? Não está esgotado não. O médium sincero necessita compreender que antes de cogitar da doutrinação dos espíritas ou dos seus companheiros de luta na terra, faz-se miste a iluminação de si próprio, pelo conhecimento e pelo cumprimento dos deveres mais elevados, e pelo esforço de si mesmo e suas assimilações perfeitas dos princípios doutrinários. No desdobramento dessa tarefa, jamais deve-se descuidar-se da vigilância, buscando aproveitar as possibilidades que Jesus lhe concedeu na edificação do trabalho estável e útil. Não deve cultivar o sofrimento pelas queixas descabidas, demasiada, e nem recorrer a todo instante à assistência de seus guias, como se perseverasse sem manter uma atitude de criança inexperiente. Pronto, aqui como deverá proceder um médium com sincera valorização dos seus apóstolos. Um médium, ele tem que compreender, antes de cogitar a doutrinação dos espíritos ou dos seus companheiros de luta na terra. É aquilo que a gente já vem falando. Foi falado tudo. Que um médium tem que estudar, domar suas má inclinações. Tem que ter conhecimento, evitar, não ficar se queixando das coisas que acontecem, não ficar... As murmuras, né? Mas colocou que falta 5 minutos para encerrar a live. As murmuras, né? O médium, ele não pode estar se murmurando, ele não pode estar se aborrecendo, né, Marco? Com tudo. Tudo levar a mal. Tudo levar a mal, ficar... Aprender a perdoar mais o próximo. Tem que aprender a perdoar mais, estudar mais um pouco, ficar sempre em vigilância,
Isso é o médio, né? orando, vigiando sempre, para não cair nas armadilhas dos espíritos inferiores e nem nas armadilhas dos encarnados, né? Que não só tem os espíritos inferiores, tem os encarnados também. Pois então, essa foi as mensagens. Pronto, hoje foi o assunto de hoje. Nós paramos na questão 409. Espero que vocês tenham gostado. Remédios, boa noite, seja bem-vindo. Peço desculpa que agora que eu descobri que não era a letrinha que estava faltando. É porque tem o meu começo de algumas palavras é com a letra vermelha. Aí fica apagado no meu telefone. Não, mas não bota aí. Aí espero que vocês tenham gostado. Todos entenderam. Agora, o que pergunta se alguém aí se quer pronunciar, agradecer. Se alguém quiser se pronunciar, fica à vontade. Se não quiser, vamos fazer o encerramento. Paremos na questão 409. Sexta-feira, eu acredito que vai ter continuidade. Marcos colocou. Marcos, você quer fazer a prece? Eu vou manda o convite aí pra mim, que eu lhe aceito aqui. Mas tem 3 minutos, né? É. Se caso não, a gente vai fazer o encerramento com a prece final, né? Tô esperando Marcos. Irmão Marcos, você faz a prece final? Vai fazer? Ele vai entrar? Acho que vai. Quero agradecer a vocês mais uma vez por ter feito companhia hoje, nesse dia, nesse estudo. Né? Espero que vocês tenham aprendido um pouco, que eu possa ter passado alguma mensagem. Esclarecedora. Marcos colocou, pode ser. Pronto, Marcos. Manda um convite para mim. Mas é conta do tempo, né? Diria que seja um pouco... Até mais dá tempo. Falta 1 minuto, falta 2 minutos. Caso não, faz um certo. Não tiver entrado, né? Mas já tem. É tolerância. Já entrou? Conseguiu entrar? Ótimo aprendizado. Obrigado, Francisco Gomes. Então vamos encerrar porque já vai... Marcos vai entrar. Você vai entrar, irmão Marcos? Mas vai fechar ali, olha, o tempo. Vai, mas então... Como eu acho que a internet de Marcos tá ruim. Então faça a prece final, Eduardo. Pronto. Como a gente trabalha com o tempo, então... Porque o Instagram já está encerrando o tempo. Para não encerrar e salvar a live, né? Vamos nos acomodar, pedir ao Pai Celestial... mais uma vez que Ele sempre nos conduza com essa sabedoria e para que possamos nos encontrar sempre aqui reunidos, né? Agradecer por essa noite de estudo espiritual, levando a cada lar a bênção, o amor, a paz, a fraternidade, para que nos abençoe nesse momento de dificuldade, nesse momento de pandemia e para que possamos sempre juntos vencermos essa batalha e abençoe todos aqueles que se encontram em hospitais, nas enfermarias, em todos os locais onde se encontram, em especial os enfermos de pandemia. Que abençoe todo o universo com seu manto sagrado de bênção, de paz e amor, derrame muitas graças sobre a terra e muita saúde hoje e sempre, que assim seja. Pronto, obrigado. Obrigado a todos. Um abraço a todos. E uma boa noite. Tchau.